Você já reparou que quanto mais a gente tenta explicar sentimentos, mais distante o outro parece ficar? Isso não é azar, não é falta de amor. E definitivamente não é porque você não é suficiente. É porque o amor não responde à lógica, ele responde a estímulos certos no momento certo. A ciência já mostrou que conexão emocional não nasce de esforço. Ela nasce de percepção de valor, de mistério, de segurança emocional combinada com desafio. E aqui está algo que quase ninguém te conta. Quando uma mulher tenta reconquistar um homem usando palavras óbvias, promessas ou excesso de entrega, o cérebro masculino entra em modo de afastamento. Não por maldade, mas por biologia, psicologia e padrões inconscientes profundamente enraizados. O curioso é que os mesmos homens que se afastam quando expostos a determinados gatilhos emocionais fazem exatamente o oposto. Eles se reaproximam, protegem, investem, sentem medo de perder. E não, isso não tem nada a ver com joguinhos baratos ou manipulação. Tem a ver com entender como o vínculo humano realmente funciona. Algo que não se aprende em filmes românticos, conselhos de amigas ou frases prontas da internet. Mulheres que dominam isso não imploram. Não se explicam demais, não se diminuem. Elas sabem quando falar, como se posicionar e, principalmente, o que nunca fazer, mesmo quando estão com o coração acelerado. E é aqui que acontece a virada, porque quando você ajusta pequenas atitudes, quase invisíveis, o homem começa a sentir algo difícil de explicar. Uma mistura de curiosidade, conforto e desejo de proximidade. Ele não volta porque foi convencido. Ele volta porque o cérebro dele entende que estar perto de você faz sentido. Reconquistar não é trazer alguém de volta. É reacender a dinâmica que fez ele escolher você no início, só que agora com maturidade, clareza e controle emocional. E quando você entende isso, você nunca mais depende de sorte no amor. Você passa a comandar a direção da relação com leveza, dignidade e inteligência emocional. Algumas mulheres descobrem isso tarde, outras no momento exato. A diferença entre elas não é beleza, idade ou passado. É acesso ao conhecimento certo, aplicado da forma certa. E quando isso acontece, tudo muda. Você já reparou que quanto mais a gente tenta explicar sentimentos, mais distante o outro parece ficar? Isso não é azar. Não é falta de amor. E definitivamente não é porque você não é suficiente. É porque o amor não responde à lógica, ele responde a estímulos certos no momento certo. A ciência já mostrou que conexão emocional não nasce de esforço. Ela nasce de percepção de valor, de mistério, de segurança emocional combinada com desafio. E aqui está algo que quase ninguém te conta. Quando uma mulher tenta reconquistar um homem usando palavras óbvias, promessas ou excesso de entrega, o cérebro masculino entra em modo de afastamento. Não por maldade, mas por biologia, psicologia e padrões inconscientes profundamente enraizados. O curioso é que os mesmos homens que se afastam quando expostos a determinados gatilhos emocionais fazem exatamente o oposto. Eles se reaproximam, protegem, investem, sentem medo de perder. E não, isso não tem nada a ver com joguinhos baratos ou manipulação. Tem a ver com entender como o vínculo humano realmente funciona. Algo que não se aprende em filmes românticos, conselhos de amigas ou frases prontas da internet. Mulheres que dominam isso não imploram, não se explicam demais, não se diminuem. Elas sabem quando falar, como se posicionar e, principalmente, o que nunca fazer, mesmo quando estão com o coração acelerado. E é aqui que acontece a virada. Porque quando você ajusta pequenas atitudes, quase invisíveis, o homem começa a sentir algo difícil de explicar. Uma mistura de curiosidade, conforto e desejo de proximidade. Ele não volta porque foi convencido. Ele volta porque o cérebro dele entende que estar perto de você faz sentido. Reconquistar não é trazer alguém de volta. É reacender a dinâmica que fez ele escolher você no início, só que agora com maturidade, clareza e controle emocional. E quando você entende isso, você nunca mais depende de sorte no amor. Você passa a comandar a direção da relação com leveza, dignidade e inteligência emocional. Algumas mulheres descobrem isso tarde, outras no momento exato. A diferença entre elas não é beleza, idade ou passado. É acesso ao conhecimento certo, aplicado da forma certa. E quando isso acontece, tudo muda.